segundo, do terceiro ciclo, até do primeiro e também do secundário. Bom, eu fiquei aí por volta de 6 meses, né, sem fazer um vídeo, né, sem publicar um vídeo. Eu não tenho muito tempo e também não é minha intenção me tornar um youtuber, né, para falar de educação, para falar de ensino, para falar de aprendizagem, né? Mas eu julguei necessário, né, fazer, né, elaborar esse outro vídeo para questionar a forma como o processo educacional, né, de uma certa forma, não só, né, aqui em Portugal, mas em outros países, né, sejam países da América Latina, como o Brasil, Argentina, né, sejam países da América do Norte, como Estados Unidos, Canadá. Ou seja, o problema educacional ele está presente em praticamente todos os países, com algumas diferenças, né, e sutilezas, tá? Mas a questão que os professores hoje estão tendo que lidar em sala de aula consequentemente, também os alunos, é um cenário, né, uma questão muito importante, porque cada vez mais nós percebemos alunos desmotivados, alunos sobrecarregados com tarefas, trabalhos de casa, TPCs, e alunos também, principalmente aqui em Portugal, alunos de centros de ensino. Eu acho que na qualidade de educador, eu posso falar um pouquinho desse ramo específico, né, dessa área específica aqui em Portugal. O conceito de ensino evoluiu. Hoje nós temos tecnologias da informação que nos permitem trabalhar os conteúdos de uma forma mais interativa. Mas não adianta só a tecnologia. A tecnologia ela tem que estar aliada a um novo estilo de ensino, tá? Um novo estilo de ensino e aprendizagem, mais bilateral do que nunca. Tanto o professor aprende com o aluno aprende com o professor não é o detentor de todo o conhecimento. E nessa minha jornada, né, em centros de ensino que eu já trabalhei, eu já vi praticamente de tudo. Já vi centros de ensino onde tudo era permitido, né? E os alunos, por sua vez, acabavam por se perder nesse ambiente de permissividade, e centros de ensino onde os alunos eles eram tratados como adultos, né? E quando a gente fala tratar como adultos, a gente fala em cobrar resultados, né? Agora, como cobrar resultados através da imposição? Como cobrar resultados fazendo da cobrança de resultados uma pressão sobre o aluno? Isso não funciona. Isso realmente não funciona. Querer que o aluno ele tenha notas acima da média, obrigar praticamente os alunos a tirarem notas acima da média, ignorando que cada aluno tem o seu jeito peculiar de aprender, tem o seu jeito peculiar de estudar. E muitas das vezes, eu digo, na maioria das vezes, os alunos não sabem o porquê deles estudarem, ou para que eles estão estudando. E se a gente tenta impor ao aluno um ritmo de estudo que aqui no caso em Portugal já é um ritmo muito puxado, porque as crianças, né, e até os adolescentes do 10º ao 12º estudam praticamente o dia inteiro. E
Depois, por força da necessidade, né, até de trabalho dos pais, eles vão para um centro de ensino, aonde o aprendizado, processo de aprendizado de ensino, do ensino, aprendizado, fica maçante, aonde se passam inúmeras fichas, tá, para os alunos corrigir, para os alunos fazerem, né? E aí o professor no centro de ensino, ele assume uma postura passiva, ou seja, eu estou aqui para tirar dúvidas, não para ensinar, porque a obrigação de ensinar é da escola. Olha, eu nunca vi assim, é uma afirmação que não, sabe, que não justifica, certo? Porque nós, professores, estamos aqui para ensinar, seja num centro de estudo, num centro de ensino, seja como um explicador individual, dando aulas particulares, tá? Ou na escola. Nós estamos aqui para ensinar. E ensinar não é simplesmente pegar uma questão de um TPC, né? E eu vou falar isso da minha área, porque a minha área é matemática, ciências, físico-química, e simplesmente ensinar o aluno a mostrar onde ele errou. Isso não ajuda. Quer dizer, ajuda para aquele aluno que tem autodisciplina, né, de estudar. Mas isso, infelizmente, não é regra, isso é exceção. Então, é preciso fazer mais. É preciso sair da caixinha, tá? O que é sair da caixinha? Estou usando talvez um termo mais voltado ao Brasil. Sair da caixinha é inovar, é trazer o aluno para uma realidade, mas não uma realidade onde eu vou impor ao aluno, tá, a forma dele estudar como se a minha metodologia fosse a mais correta. De jeito nenhum. Eu já trabalhei em centros de ensino, e foram mais de um, tá, onde um aluno, tá, que ele tinha realmente uma dificuldade, ele possuía uma dificuldade, por exemplo, em matemática, era um aluno de 30, de 40, e aí eu vi muitas das vezes esse aluno, no segundo ciclo, ser criticado porque ele tirou um 50, que ele tinha que tirar uns 60, 70, 80. Gente, isso é inadmissível. Você tem que motivar. E que motivação uma cobrança como essa faz ao aluno? E aí eu pergunto também aos pais: será que é isso? Será que vocês querem que seus filhos aprendam de maneira impositiva, aonde uma pequena conquista, dando um exemplo de um aluno de matemática, que é um aluno de 30, de 40, ele vai e tira um 50. E aí eu falo para esse aluno: só isso? Não, de jeito nenhum. Não é assim que se ensina. Não é assim. Eu, pelo menos, não aprendi assim. Felizmente, eu não aprendi assim. Sabe? Eu costumo contar uma historinha para os meus alunos e até para alguns pais sobre um fato que aconteceu comigo há muitos anos. Eu tenho 54 anos, no meu 10º ano. Isso há quase, 35 anos atrás. Eu não gosto de português, né? Parte gramatical. Hoje eu gosto um pouquinho mais porque eu desenvolvi o hábito da leitura e da escrita. Então eu procuro nas minhas escritas e nas minhas leituras, nas minhas mensagens, ser o mais claro possível, né? Porque a clareza, a objetividade, ela faz parte do processo de comunicação. Mas eu não vou entrar nessa linha, não agora, tá? Mas assim, eu no 10º ano do secundário, de 0 a 10, eu tirei 0,75. E a professora, né, de português, eu me lembro do nome dela até hoje, né? E ela falou: olha, vai passar os anos, eu posso nem mais estar aqui, eu acho que ela já faleceu, né? E vocês vão se lembrar de mim, do que eu expliquei. Ela chegou para mim e falou,
quando me entregou a prova, poxa, 0,75. Eu pensei comigo, que nota? Ela falou para mim, não. Você é capaz de muito mais, Marco. Estuda, acredita. Eu acreditei. E as minhas notas, elas foram progressivamente melhorando. Eu fechei o ano com 8,75 em português. Agora, imaginam vocês, pais e alunos, se essa mesma professora chegasse para mim e falasse: nota baixa, é absurdo, é inadmissível. Qual seria o resultado? Ou seja, isso funciona? Não. Muito pelo contrário. Isso sufoca, isso muitas das vezes provoca no aluno um nervoso, né? Uma preocupação muito forte, desnecessária, uma cobrança. Gente, esses seus filhos, alunos, quando eles começarem a trabalhar, depois de formados, se eles resolverem seguir os estudos na academia, obter uma graduação, eles já vão ser cobrados em excesso no trabalho deles. Agora, por quê? Eu fico me perguntando por que cobrar de criança? Sim, porque quem está no sexto, os alunos do sexto, do sétimo, do oitavo, do quinto, são crianças ainda. E aí você já vai começar a cobrar, o professor, eu vou começar a cobrar dos alunos, eu vou olhar para o aluno e vou falar, não, você tirou 12, 12 é baixo. Eu vou falar isso para um aluno? Nunca. Eu, pelo menos, nunca falei e nunca vou falar. Mas é triste quando a gente trabalha num centro de ensino, né? E a gente vê uma situação dessa, porque não dá para reverter. Eu já tive vários alunos, vários, que chegaram para mim, ai professor, eu tirei 11, 12, 13, mas eu estou insatisfeita com essa nota. Eu perguntava para essa aluna ou para esse aluno qual foi a última nota que ele obteve no teste. Isso eu estou falando de um aluno de alunos do secundário, tá? Que o score, né, a pontuação é outra, né? E eu até isso aí eu tenho as minhas ressalvas, mas também não vou entrar nesse quesito, não agora. Então, sabe? Eu falei, mas não tá bom? Não tá bom. Meu Deus, o que é isso? O que nós estamos ensinando a esses alunos? O que? Que tem que se superar, que tem que ser o melhor ou que tem que aprender? Porque a nota, o resultado, é consequência de um processo de aprendizado. Eu costumo falar para os meus alunos, ninguém estuda decorando. Se estuda entendendo e compreendendo. E aí você vai cobrar para o aluno. Nossa, só isso? Tinha que ter tirado 18, 19? É um absurdo isso. Olha, eu tive um caso de uma aluna, e eu me orgulho muito, de exemplificar, né? Porque assim, era uma aluna de matemática, né, que estava no 8º ano, ela estava estudando, ela estava no 8º ano do terceiro ciclo, estava no 9º ano do terceiro ciclo, e ela tinha ido muito mal em matemática. Aí eu falei para ela, não, mas espera aí. Ela fez a avaliação, chegou para mim e eu perguntei para ela, e aí, como é que foi a prova? Ah, professor, eu acho que eu vou tirar menos de 10 nessa escala de 0 a 20, e eu não fui bem não. Aí eu virei para ela, né, porque antes eu a tinha preparado para ensinado ela. Falei, não, acho que você vai se surpreender com o seu resultado. Ela falou para mim, ah, professor, eu acho difícil demais, viu? Vamos esperar, falei para ela, né? E para minha grata surpresa, né? Ela ficou com uma nota de 11, tá? Pô, eu fiquei super feliz e a aluna também. Agora vocês imaginam
Se eu falo para essa mesma aluna, pô, só isso? Só isso? Eu estava esperando um 16. Cara, eu ia acabar com essa aluna. Olha, eu viro e mexe, eu penso assim, né? Eu me pergunto quais professores assistiram, né? Eu vou falar do título do filme no Brasil, não aqui, tá? A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Com o saudoso, né? E grande ator Robin Williams. Olha, eu acho que muitos professores não viram esse filme. Como muitos professores também não assistiram um outro filme muito bacana, porque a Sociedade dos Poetas Mortos, ela não é baseada em fatos reais, tá? Existe um outro filme que é uma lição que acho que todo professor tinha que assistir. Principalmente aqueles professores que julgam os alunos pelos méritos das notas. E olha, eu sei, eu falo com conhecimento de causa. Principalmente esses professores. Se chama Ben Carson, Mãos Talentosas, Mãos que Curam. Esse filme, eu acho que todo professor obrigatoriamente tinha que ver, porque ele é baseado em fatos reais. Ele conta a história de Ben Carson, um menino, acho que da região do Mississippi, né? Mais ao sul, talvez, dos Estados Unidos, né? Uma região pobre, né? E esse aluno foi descartado em 3, 4, 5 escolas, porque ele não tinha conhecimento, ele não assimilava conhecimento, sabe? Ele tinha uma dificuldade que impedia que ele assimilasse conhecimento. Ele não aprendia. Então, fica mais fácil para o professor desistir desse aluno. Fala, não, esse aluno não aprende. E foi o que aconteceu. Várias escolas nos Estados Unidos, na região do Mississippi, né? Várias escolas descartaram esse aluno e falavam para a mãe assim, olha, seu filho, ele não vai conseguir ter uma profissão, uma boa profissão, ele vai acabar trabalhando como pedreiro, carpinteiro, porque teu filho não serve, teu filho é burro. Só faltou falar, o teu filho é burro, né? Os professores, os diretores dessas escolas desistiram dele. Mas a figura mais importante para ele, que era a mãe, ele não tinha pai, falou para ele assim, não filho, eu não vou desistir de você. E procurou escolas, procurou, até encontrar uma que acreditasse nesse aluno. Bom, eu não vou contar todo o filme, tá? Mas resumidamente falando assim de forma bem resumida, quem é Ben Carson hoje? Um dos maiores e melhores neurocirurgiões dos Estados Unidos. Neurocirurgião. Dá para se contar na área de medicina quantos neurocirurgiões existem, quantos excelentes neurocirurgiões existem internacionalmente conhecido. Né? E interessante nesse filme é que ele começa, né, mostrando ele já adulto, o Dr. Ben Carson, operando, fazendo uma cirurgia muito delicada numa jovem num hospital na Alemanha, aonde chegou a fama desse professor. Bom, ele estudou em Harvard, acho que salvo ele se formou em medicina em Harvard, fez a residência, se especializou em neurocirurgia. Tá aí, um aluno que as escolas desistiram dele, mas os professores, mas até a mãe não desistiu. E aí realmente, né, mostrou o que ele era capaz. Gente, é cada coisa. E isso contrasta muito com situações que eu vivenciei em centros de ensino, aonde a professora, os professores falavam para alunos com dificuldades como a de Ben Carson, você tem que aprender, eu estou te explicando, isso não entra na tua cabeça. Intimidando o aluno. Agora eu pergunto a esses professores, qual é o resultado disso? E senhores pais, né, esse vídeo é dirigido aos alunos e principalmente aos pais
E, em segundo lugar, aqueles que são educadores, tá? É assim que se ensina? Não. Você tá preparando um aluno desse? Não. O que você está fazendo é intimidando. Não se ensina. O processo de ensino não é intimidador e não deve ser intimidador. Então, está mais do que na hora da gente rever pais, professores, proprietários de centros de ensino, rever a forma como os alunos são trabalhados. Tá? Rever. Porque quando um aluno ele descobre a importância daquilo que ele está aprendendo, é o que eu chamo de dar um estalo nesse aluno, um insight. Aí ele passa a ver o estudo de uma forma diferente. Eu falo isso, não estou falando em campo teórico, tá? Que a minha especialidade é biologia humana e bioquímica, sabe? Mas em termos de sala de aula, né, das que eu trabalhei, eu vi resultados trabalhando dessa forma. Dessa forma que alguns professores trabalham. Então, está mais do que na hora de mudança. Tudo bem, nós não podemos mudar o sistema educacional do país, seja Brasil, seja Portugal, seja Estados Unidos. Professores desmotivados têm aos montes. Professor que, na verdade, não tem vocação nenhuma para ser professor, tem de sobra. E as aulas ministradas por professores assim, elas se tornam enfadonhas, cansativas, repetitivas e, principalmente, desmotivadoras. E eu vou falar por que desmotivador. Eu tive uma aluna, né, no centro de ensino que eu administrava, meu centro de ensino aqui, e numa conversa com os pais, era uma aluna nova, né, que estava se matriculando no meu centro de ensino. Essa aluna, na conversa com ela, né, e com os pais dela, eu cheguei e perguntei para ela qual era a matéria que ela menos gostava. Ela falou: professor, eu odeio história. Nossa, história, gente. História. Se a história for bem trabalhada, for bem ensinada, ela abre a mente do aluno. Mas, via de regra, não é. A história é história. E muitos dos professores de história, e eu vou falar um pouquinho de história porque eu conheço, eu gosto muito de história, né? Tenho relacionamento com a sociologia, com a filosofia, então, assim, eu sou fã de Voltaire, de Rousseau, né? Então, vamos falar um pouquinho de história. Eu comecei a falar para essa aluna, né? E perguntei para ela o que... Aí em seguida eu fiz, com que você pretende trabalhar? Aí ela falou para mim assim: professor, eu pretendo trabalhar com arte, ser uma artista plástica. Eu virei para ela, falei: olha, então você tem um problema sério, viu? Muito sério. Ela olhou para mim bem sério e perguntou assim: por que, professor? Os pais dela também, né? Olharam assim. Não, porque a história, a arte, ela está intimamente ligada com a história. O que é a arte se não a expressão do sentimento humano? A reflexão do ser humano sobre o mundo que o cerca. Né? O que inspirou Leonardo da Vinci, né? Quando ele fez os afrescos na Capela Sistina do Vaticano? O que inspirou Miguel Ângelo ao esculpir a Pietà? Ou então, qual foi assim a grande motivação de outros pintores, outros artistas, né, como Vincent van Gogh, né, um expoente na pintura, ou então de Salvador Dalí? O que permitiu isso? Aí eu falei com ela, eu entrei na Idade das Trevas, né, onde o conhecimento era controlado, onde as verdades eram absolutas, né?
e nenhum questionamento era admissível, né? E a transformação, o iluminismo, a importância do iluminismo, né? A importância do Renascimento, a importância dos Médicis, né? Então, o que é a arte se não a expressão do sentimento? Ou a reflexão do artista sobre o mundo que o cerca? E a liberdade, então, assim, a história, ela está intimamente, sim, relacionada com a arte. Mas cadê aqueles que, na sala de aula, lecionam história, contando história? Porque uma coisa é você contar história. Outra coisa é você explicar a história e fazer um link com a sociedade de hoje. Eu acho que, perdão, tá? Poucos são os professores que trabalham a história, porque se eles trabalhassem a história, realmente a visão dos alunos seriam outras. Peguei vários alunos que estavam já no secundário, achavam história um saco, chata. Alunos que estudavam, já estavam no 11º, no 12º, né? E queriam seguir algumas carreiras na área da psicologia, na área da humanidades, né? Pô, mas a base disso é a história, ué. Não tem outra saída. Então, é assim, é lamentável. Eu gosto muito de estudar, muito mesmo, né? E já tive a oportunidade de conhecer vários locais, né? Muito importantes, voltados ao conhecimento, né? Como, por exemplo, os dois principais museus de história natural do mundo, o de Nova York e o de Londres, né? Agora, em tudo isso, realmente, o que me chamou mais atenção não foi bem esses museus que eu visitei. Tinham muitos pais com os alunos, né? Tanto no Museu de História Natural de Londres, né? Quanto no Museu de História Natural de Nova York, onde eu estive, né? Mas o que me impressionou mais foi quando eu estive em Washington, em 2015, e fui visitar, né, os museus da Fundação National Geographic. E eu fui visitar vários museus e um deles eu vi algo incrível, que foi o Museu Aeroespacial, né, em Washington. Era um dia de semana, um sol na capital, né? Pessoalmente, eu gosto muito de Washington. Acho assim fantástica, uma cidade cultural, uma cidade onde você mergulha realmente na história, não só dos Estados Unidos, né? Mas enfim, na história geral, né? Principalmente em relação à Segunda Guerra Mundial, né? Então Washington é fantástico. Amo aquela cidade, amo mesmo, né? Gosto do Capitólio, já estive no Capitólio, visitei o Cemitério Nacional de Arlington, onde está sepultado o JFK, o Kennedy, com a sua mulher, a Onassis, e com o seu irmão, salvo erro, que era senador. Nossa, é fantástico. E nesse dia, né, que eu estava visitando esse museu aeroespacial em Washington, eu vi muitos pais. O museu estava lotado, com pais, com vários alunos, com vários filhos, impressionados, porque eles viam no lado, parece que a Apolo, acho que a Apolo 11, ou não sei se bem a Apolo 13, tá? Eu não me atentei a esse detalhe, né? Porque assim, foi muito pouco tempo que eu fiquei ali, pouquíssimo tempo, né? Porque eu tinha outros museus para visitar. Mas ali eu vi crianças apontando, olhando, pai, aquela ali é a Apolo, que foi? A Lua. Caramba! Aí eu fiquei pensando, daqui vão sair engenheiros, vão sair médicos, vão sair biólogos, farmacêuticos, vão sair vários tipos de profissionais. Por quê? Porque eles estão vivendo aquele momento. E isso é importante.
Por quê? Porque desperta na criança a curiosidade. Ah, não, mas é Estados Unidos, aqui é Portugal. Bom, eu tenho outro exemplo. Eu visitei o Oceanário em Lisboa, né? E no dia também estava muito cheio, estava lotado. Aquele oceanário é fantástico. Os filhos todos impressionados a ver um tubarão, a ver uma manta, né? Ou arraia, a gente chama no Brasil de arraia. Impressionados olhando aquilo ali. Nossa, ali eu vi biólogos, veterinários, bioquímicos, zoólogos, né? Zoologia. E o mais interessante é que em frente ao Oceanário de Lisboa tem o Fantástico, porque para ser fantástico, ser bom, não precisa ser grande, sabe? Isso eu aprendi, tá? Não precisa ser um museu de história natural de Nova York, não precisa ser um museu de história natural de Londres, não precisa ser um museu britânico, né? Onde eu visitei, achei fantástico, né? Não precisa ser a cidade da indústria e da ciência em Paris, um lugar fantástico, o qual eu tive a grande oportunidade de conhecer. Não precisa ser nada disso. Basta que desperte a curiosidade. Praticamente em frente ao Oceanário, tem o Pavilhão do Conhecimento em Lisboa. Eu já fui lá umas 3, 4 vezes. Eu gosto muito ali do Pavilhão do Conhecimento. É pequeno? Não tem a grandiosidade, não tem... Mas, enfim, tem tudo aquilo que as crianças buscam. Brincar? Ah, sim. Mas se aprende brincando. Se aprende sendo criança. E desperta principalmente a curiosidade. Dos alunos que eu conversei em todos esses anos que eu estou aqui em Portugal, desde 2017, já vim aqui outras vezes, poucos, dá para contar nos dedos, os pais que levaram seus filhos ao Pavilhão do Conhecimento. Muitos nem sabiam o que é o Pavilhão do Conhecimento. No Pavilhão do Conhecimento tem áreas, tem lá um espaço pequeno para física, um outro para química, um outro para biologia, mais um outro para zoologia, sabe? Tem assim, é muito bom, sabe? Tem uma área que eu não sei ainda se essa área ainda existe no museu, que é dedicada às mulheres, às portuguesas que se destacaram nas ciências, nas engenharias, na geologia. Tudo bem, tem lá um concorrente de peso, que é o Oceanário. Na verdade, não é um concorrente. O Oceanário é um complemento. É um complemento, um senhor complemento ao aprendizado. Entendeu? Mas não é só o Oceanário. Sabe? Os alunos, gente, precisam ver a importância daquilo que eles estão estudando. Mas não é numa aula maçante, falando, dando conceitos. Não. Os alunos já no 6º ano, tá? Eles já precisam ver um pouquinho, enxergar as profissões. Mas como? Um aluno que vai do 6º ano, segundo ciclo, para o 7º, e já tem que encarar a físico-química, que na verdade é física e química, não físico-química, e eu falo isso para os meus alunos, porque isso aí às vezes faz uma certa confusão, né? Físico-química é uma cadeira das disciplinas de engenharia, química e química. Seja industrial, seja química ambiental, tá? A físico-química é uma coisa, a física e química é outra, mas enfim, é uma outra parte que eu também não vou entrar aí nessa seara. Tá? Não vou entrar em detalhes, a gente chama seara, mas não vou entrar em detalhes. Mas enfim, aí você pega um aluno do 6º ano que passou para o 7º, 3º ciclo. Aí ele vai dar de cara com o quê? Com a tal da física, vou falar físico-química.
Na verdade, é física e química. E ele vai estudar primeiro, salvo erro, a física. E o contato que esse aluno vai ter com a física, muitas das vezes, a maioria das vezes, é um contato traumático. Porque até então o aluno não sabe o que é a física. Eu acho que poucos professores explicam de uma forma didática, passível de ser assimilada pelo aluno, o que é a física. Entendeu? Entenderam? O que é a física? O aluno chega para o 7º ano, para frequentar, né, começar a estudar o 7º ano do 3º ciclo, alguma das vezes, uma boa parte, sem o embasamento matemático necessário, né, e física ela é matemática, e aí ele já traz aquele trauma da matemática, que muitas das vezes foi mal ministrada, tanto na escola quanto em centros de ensino, né? Ele já traz aquele trauma da matemática. Aí ele começa a estudar conceitos da física que tem relacionamento com a matemática. Nossa, aí a gente chama de tempestade perfeita, né? Porque o aluno já tem as suas ressalvas com a matemática. Veio de um ensino do primeiro ciclo com falhas. Entrou no 2º ciclo com falhas acumuladas. Está indo para o 3º ciclo com falhas mais acumuladas ainda. Esse aluno, muitas das vezes, não estudou direito o que é número racional, o que é fração, o que é potência. Não teve um estudo introdutório decente. Isso. Ele vem acumulando dúvidas. E chega na física, aí dá ruim, como a gente diz, né? Dá ruim, porque ele já vem com medo da matemática, aí ele vê a física, que tem relacionamento com a matemática, aí a coisa fica pior, né? E aí complica. Mas, professor, o senhor está falando tanto de complicação, o que a gente pode fazer? Dá para simplificar? Claro que dá. Claro que dá. Depende de vocês, pais? Eu acho que depende, mas a participação maior, o agente transformador e facilitador disso é o professor. É a forma como ele inicia os trabalhos. Não adianta eu pegar a mecânica clássica, por exemplo, né, a mecânica de Newton, e já sair explicando para o aluno o que é um movimento. Não, eu tenho que explicar primeiro para o aluno o que é a física. Qual o relacionamento da física com esse universo que a gente vive? Nós estamos inseridos, a Via Láctea. Eu tenho que ensinar ao aluno, primeiro, porque um carro anda. O que é uma velocidade? Não adianta eu chegar explicando, fórmula da ΔT, ΔS, variação de posição sobre variação de tempo é igual a velocidade. Não, mas por que cargas d'água eu tenho que aprender velocidade? Vamos contextualizar, cara. Vamos trabalhar com contextualização. Porque é contextualizando que também se aprende. E se aprende mesmo. Não adianta. Não existe fórmula. Existe a lógica. Sabe? E quando eu vejo alunos com notas baixas em física, em química, ciências, fica no meio termo. Mas quando fica assim, nem bom nem ruim, mais física, química, matemática, nós não estamos sabendo preparar os alunos. E aí, o que eu acho que faz a diferença, né? Muitas das vezes os pais vão nas escolas, nas reuniões e sabe, acabam por muitas das vezes só falar assim, meu filho tirou uma nota ruim em matemática, em física, meu filho está ruim, meu filho reclama do professor. Só que o corporativismo existe, né?
Então, assim, muitas das vezes a pressão necessária, o ponto ideal para pressionar um diretor de classe, um diretor de agrupamento, não é atingido, tá? Então, o que pode ser feito? Cobrar os alunos no centro de ensino? Sair cobrando nota, resultado, fazendo prova, fazendo isso, fazendo aquilo? Não. O centro de ensino, os centros educacionais, eles têm uma importância tremenda dado o atual, né, o atual cenário da educação aqui. Eles têm uma importância tremenda. Mas o que se vê no centro de ensino é mais do mesmo. Fichas, TPC, ficha, TPC. O aluno, muitas das vezes, ele não pode ir para casa sem fazer os TPCs. Se vai, tem problema, o pai reclama com o centro de ensino. Não, eu acho também que eu acho a função do centro de ensino é dar suporte ao aluno para que ele possa realmente sentir segurança e fazer os trabalhos, corrigir os trabalhos de casa. Porque os pais trabalham, eu entendo perfeitamente, eu tenho um filho de 22 anos, né? Que atualmente estuda na Universidade do Porto, faz letras, tá? Mas na época que ele estudava o terceiro ciclo no Brasil, o secundário, né? E até no segundo ciclo, nós tínhamos que ele chegava em casa com trabalhos de casa e a gente, né, tinha que acabar ajudando. Agora, um pai e uma mãe que trabalham 8 horas por dia, em trabalhos muitas das vezes onde se exige muita concentração ou atividade física, ele tem tudo, menos condições de sentar com o aluno por 2 horas em média para explicar dever de casa. E aí realmente isso gera uma cobrança no centro de ensino, tá? E uma cobrança justa, né? Porque se o seu filho está no centro de ensino, o mínimo que ele tem que fazer os TPCs e ter o suporte para isso. Mas por que ficam no mínimo? Porque é o que faz, sabe? Eu nunca vi poucos alunos a se sentirem motivados a estudar. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque na escola, tá, são poucos os professores que passam um filme para os alunos assistirem. Um filme científico, seja ficção ou não, tá? Para contextualizar aquilo que eles estão estudando. Dá para se contar nos dedos os professores que fazem isso na escola, trabalham dessa forma. Centro de ensino, conceito básico. TPC, ficha, TPC, ficha, TPC. Vamos enfiar TPC pela goela do aluno adentro. Vocês acham, pais, que isso está ajudando? Eu acredito que sim. Tem alguns alunos que gostam, né, de serem provocados, né? Então, assim, a forma de provocar não é só aplicando fichas intermináveis de matemática, de ciência, de física, de química. Não. Não é assim. Não é assim. É chegando para um aluno, mostrando um filme, mostrando para o aluno, tendo um tempo para o aluno para mostrar uma reportagem, né? E também aplicar e cobrar sobre aquilo que ele está vendo, sabe? Mas não em forma de ficha com 10, 20 questões, não. Não. Eu não sou contra fichas, não, muito pelo contrário, sou a favor. Agora, desde que essas fichas sejam aplicadas de forma inteligente e de maneira racional. Não para chegar e preencher o tempo do aluno jogando um monte de ficha para ele fazer, não. O resultado? Cadê o resultado? Será que já foi feito uma estatística, um levantamento do desempenho de alunos, seja em qualquer centro de ensino, que trabalhe num sistema como esse? Não. Eu falo pelos centros de ensino que eu já trabalhei. As notas
não refletem lá o que se espera. É porque os alunos estão fazendo aquilo por obrigação, eles não estão fazendo por prazer. Ué. Ah, mas é difícil, professor. Muitos alunos não gostam de estudar, têm preguiça? Sim, com certeza. E tem mesmo. Mas também é tarefa tanto dos pais, né, quanto dos educadores procurar trazer esses alunos, recuperar esses alunos, fazer com que eles tenham interesse. Agora, se não tiverem também, a gente pode fazer nada. Eu não costumo desistir dos meus alunos. Aliás, eu não desisto dos meus alunos, tá? Se eles não desistirem deles mesmos. Aí eu não posso fazer nada. Tá? Como eu falei no início desse vídeo, ele se estendeu um pouco, até peço desculpas, né, aos pais que estão assistindo, aos alunos também. Mas assim, eu gostaria de preparar sim alguns conteúdos de física, de matemática, mostrar o relacionamento que existe, né? Eu vou tentar. Tá? Hoje mesmo, o que me motivou a fazer esse vídeo foi uma aula de física introdutória, né? Que eu achei super legal, que eu estava assistindo essa aula, né? E eu falei, caramba, eu tenho que levar pelo menos o vídeo dessa aula de física introdutória para alguns alunos meus. Aí eles vão ver sentido na física. E foi isso que me motivou a fazer esse vídeo. Pode achar, vocês podem achar complicado, mas foi. Outra coisa, eu acho que se perde muito tempo, né? Tanto pais, alunos, professores, em Facebook, em TikTok, em WhatsApp. E assim, vendo conteúdos que em nada acrescentam. Não sou contra, eu acho que às vezes a gente, né, tá estressado, a gente quer ver um vídeo engraçado, um negócio bacana e tal. Mas não é bem assim que eu quero abordar esse tema. Veem um vídeo como esse, com aproximadamente 50 minutos, acham chatos e acham maçantes. Mas rir, olhar, TikTok, Facebook, pá, e pum, e festinha, coisa engraçada, não acham. Pode levar 1 hora. As pessoas vão lá, vão ficar, pô, tô vendo lá. Gente, acorda. Pais, acordam. Ou acordem, perdão. Eu falei que eu não sou muito bom em português. Alunos, acordem. Proprietários de centros de ensino, professores de centros de ensino, acordem. Porque, veja bem, a educação é estratégica para qualquer país. É uma questão estratégica. A educação se reflete, tá, no produto interno bruto, na economia de um país, no seu grau de desenvolvimento científico, tecnológico. Tá? Então, também percam um pouco de tempo assistindo um vídeo, por exemplo, como esse. Tá? Não estou falando aqui de nada engraçado. Às vezes até a gente brinca, mas não estou falando de algo realmente sério. Tá bom? Por fim, tenham uma boa noite. E desculpem, tá? Eu não sou muito bom para gravar vídeo, tá? Então, assim, eu não tenho aqui um estúdio realmente montado para isso. Como eu falei, eu não sou um youtuber e nem tenho pretensão de ser. O meu objetivo com esses vídeos é fazer com que haja uma reflexão. Porque as coisas só mudam com reflexão. Sem reflexão é impossível a mudança. E é isso também que eu procuro exercitar nos meus alunos. A reflexão. E nos pais também. Né? Então, é isso. Tá bom? Tenham todos uma boa noite e desculpem pelo longo vídeo, mas eu aconselho vocês assistirem até o final. Obrigado.